Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Você já teve aquela sensação de que não importa o quanto você estude, trabalhe ou se esforce, a qualquer momento as pessoas vão te descobrir como se você fosse uma fraude? Seja numa mesa de reunião da sua empresa, prestes para apresentar um projeto ou até mesmo dentro do seu relacionamento, olhando para o seu parceiro e pensando, uma hora ele vai perceber que eu não sou tudo isso e vai embora. Se você conhece esse peso, você não está sozinho. Isso tem um nome. E o nome disso é Síndrome do Impostor. E essa síndrome, ela tá nada mais nada menos do que alimentando uma crença profunda de insuficiência e incapacidade que você carrega por algum motivo ou por algum trauma do seu passado. E isso é muito triste, gente. Quando nós estamos no mundo corporativo e fazemos uma leve analogia sobre algo, trazemos um cenário muito importante. No mundo corporativo, o impostor, ele é silencioso e cruel. Ele te faz recusar promoções porque você acha que você não está pronto e que o outro é melhor do que você. Te faz trabalhar até exaustão, buscando uma perfeição que não existe, só para provar que você não é capaz. E aí, enquanto mais você se esforce para tentar provar para você e para os outros que você merece estar ali, mais você se sente diminuído. Você não consegue atribuir o seu sucesso, a sua sorte, ao acaso, mas ao fato de conhecer pessoas certas, aquele famoso QI, mas nunca a sua própria competência. E o resultado? Um esgotamento disfarçado de alta performance. Talvez até um burnout. E o impacto nos relacionamentos? Quando nós falamos de uma conexão emocional, aí fica uma coisa mais complicada, né? Porque o emocional fala diretamente com a gente. O emocional atinge o nosso ego muitas das vezes. E quando mexe com as nossas emoções, parece algo mais pesado, né? No emocional, nós podemos dizer que quem acha que só um crachá da empresa significa se sentir impotente ou insuficiente, está muito enganado. Porque essa mesma sensação de ser impotente ou insuficiente, de se sentir uma fraude, também acontece no nosso campo afetivo. Não só no relacionamento a dois, mas também no campo da nossa família. Sabe quando você acha que os seus irmãos são melhores do que você, mas na realidade você tem a mesma capacidade e competência do que eles, ou até mais, mas você só não conseguiu enxergar e por se achar tão insuficiente, você não consegue progredir na vida? É dessa forma. Nos relacionamentos, a pessoa que se sente insuficiente se torna extremamente insegura. Então ela tem medo de traição, de abandono, de julgamentos e às vezes ela aceita tantas migalhas e tantas coisas por achar que é o máximo que ela merece. Ou cria uma armadura tão rígida, tentando ser o parceiro e a parceira perfeita, que acaba se distanciando da própria verdade. O medo de ser rejeitado faz você boicotar sua própria felicidade e eu posso dizer que até criar um personagem, porque não é você mesmo que está ali. Você está tentando ser tão perfeitinho, tão bonitinho, tão isso, tão aquilo, tão inho, que você cria um personagem para tentar agradar o outro, para tentar ser melhor para o outro e no fundo você está se autodenigrindo. E aí vem as decepções, vem as mágoas e vem aquele sentimento de impotência, de incapacidade e você não consegue mudar aquele quadro. Aí talvez você me pergunte, mas Dani, existe como mudar isso? Porque eu me encontro dessa forma. E eu não sei como mudar essa realidade. Eu trabalho, é como se eu nadasse e morresse no meio do mar.
E existe. Existe a chave da virada. Quando nós falamos da chave da virada, nós estamos falando sobre uma postura de quem está trazendo uma solução, a luz no fim do túnel. Mas, Dani, qual que é essa postura? O que eu preciso mudar? Nós criamos na nossa mente, no decorrer da vida, um padrão de perfeição que é simplesmente impossível de alcançar. Ninguém é perfeito, queridão, queridona. Não tem como. E a conta dessa cobrança chega de uma forma muito triste. A frustração. É uma frustração constante e uma ansiedade que pode, inclusive, te adoecer. Aí vem a insônia, algumas pessoas têm a compulsão alimentar, outras criam comorbidades psicológicas, como depressão e até, às vezes, a tentativa de aniquilação, digamos assim. A autossabotagem nesse ponto aqui, ela é muito triste. Porque o emocional nosso, quando nós estamos em um relacionamento, é mais pesado do que quando é uma questão de trabalho. Porque uma questão de trabalho, você ainda pode uma hora conseguir pensar, cara, eu não preciso passar por isso. Eu posso ir para uma outra empresa. E quando você está no relacionamento, você está emocionalmente ativo ali de uma forma que qualquer coisa te machuca. Então a probabilidade de você criar uma depressão, uma dependência emocional ou algo parecido é muito maior. E é aqui que a terapia entra com um gancho maravilhoso como um divisor de águas. Nesse processo terapêutico, você começa a entender que essas vozes da sua cabeça, esses pensamentos intrusivos que não deveriam estar aí, que você deveria mandar tudo embora, tá? São pensamentos negativos de autocríticas que não são fatos reais sobre quem você é. E eles são apenas âncoras psicológicas que te amarram ao passado e te arrastam para baixo. E sabe mais um segredinho? Em um dos vídeos para trás, eu falei sobre vontade e desejo. Acho que foi isso mesmo. E aí, eu expliquei como que a gente quebra o ego. Porque há uma diferença da vontade e do desejo. E aí é onde entra um pouquinho essa questão aqui. Porque quando nós começamos a entender o que é vontade, o que é desejo, desejo é eu vou ser melhor porque eu passei por isso. É como se fosse, você cria uma autocobrança no sentido de vingança. Eu tenho que provar algo para alguém. Só que eu não tenho que provar nada para ninguém. Assim como você não tem que provar nada para ninguém. Mas quando eu decido, eu tenho uma vontade e eu falo, eu vou fazer isso porque eu quero isso, porque é melhor para minha vida, porque tem esse ponto positivo, você começa a traçar um planejamento até alcançar aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu tô aqui com a minha agenda do lado. Aqui eu tenho um planejamento do dia. Eu tenho, até então, 2 agendamentos hoje. Então, eu tenho que me atentar aos meus horários. A mesma coisa é quando nós resolvemos mudar algo na nossa vida. E quando nós queremos deixar a síndrome do impostor, isso também leva em conta. Por quê? Porque você vai começar a fazer essa mudança no seu comportamento. Na hora que vier aquele pensamento intrusivo, você vai falar, não é isso que você está falando comigo, ego. Eu sou capaz. Por exemplo, você quer mudar de setor na empresa. Você vai estar de olho se está abrindo as vagas para aquele setor, porque você quer uma promoção ou uma troca de setor, mesmo que seja às vezes o mesmo salário, os mesmos benefícios, mas você quer trocar de setor por algum motivo que para você acha que é melhor. E aí, se você começar a acreditar que você não é capaz, que você não consegue, que aquela vaga não é para você, você está se auto-sabotando, você realmente não vai conseguir. Mas se você pegar e falar assim, não, eu sou capaz, porque eu quero essa vaga. Aí você se pergunta, mas por que eu quero essa vaga? Eu quero essa vaga porque ela vai me dar qualidade de vida, eu vou ter mais tempo, o horário é melhor. Se o salário for melhor, melhor ainda, né, gente?
E aí, você começa a traçar o que eu preciso fazer para conquistar essa vaga. Aí vem o planejamento. E aí você começa a trabalhar para ter as qualificações necessárias para essa vaga, para que quando abrir essa vaga, você possa se candidatar e tomar posse. Então você começa o planejamento, aí você começa a trabalhar, seja fazendo um curso de aprimoramento, seja informando para o seu superior que você tem interesse naquela vaga quando ela ficar em aberto, seja da forma que for. E você começa a se preparar emocionalmente e psicologicamente, colocando na sua mente que você é capaz. E toda vez que vier aquele pensamento intrusivo, não, isso aí não é pra você, você vai falar assim, é sim, porque eu sou capaz. Eu sou capaz e eu vou conseguir, porque já está no meu planejamento, já é minha essa vaga. E aí você começa a acreditar, então entra a reprogramação neurolinguística e muitas das vezes, em alguns casos, entra até uma limpeza energética espiritual através da radiestesia e apometria para quebrar aquela carga negativa, para quebrar aquelas crenças limitantes que você carrega de uma vida inteira. Então aqui nós trabalhamos tanto a terapia cognitiva para poder te ensinar a transformar, a mudar este quadro e te mostrar que a perfeição é uma pura ilusão. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós sempre podemos ser capazes quando nós queremos. Então a terapia serve para desarmar essas cobranças cruéis que nós temos de nós mesmos, achando que precisamos ser perfeitos para conquistar algo, mas na realidade nós não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ter foco, determinação e sermos capazes de correr atrás do que queremos. E quando nós quebramos essas correntes que nos envolvem, seja da forma terapêutica ou seja da forma espiritual e energética, nós abrimos o caminho para nos devolver a nossa dignidade, a nossa liberdade de ser um ser humano. E para que nós possamos olhar para esse relacionamento ou para este trabalho como algo assim que realmente vai nos satisfazer, nós precisamos também olhar para o espelho das nossas relações e aceitar as nossas qualidades. Muitas das vezes nós nos auto-julgamos, nos achamos incapazes, nos achamos cheios de defeitos, mas esquecemos de olhar as nossas qualidades, o nosso esforço. Olhamos só as nossas dificuldades. Eu costumo dizer que uma pessoa que já acorda de manhã pensando só no lado negativo, ai, eu tenho que levantar cedo, ai, que eu tenho que trabalhar, ai, mais um dia de luta, vai ser realmente mais um dia de luta. Mas a partir do momento que você aprende a levantar, você fala assim, não, obrigado Deus por mais um dia, porque eu tô de pé, tô cansado, mas eu tô de pé, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, eu consigo manter a minha família. Você começa a fluir de uma forma mais bonita, sabe? É uma coisa assim, mais limpa. E as coisas começam a caminhar. Eu vou dar um exemplo muito assim, da minha vida mesmo. Eu, por exemplo, tenho fibromialgia e tenho um problema de coluna, que é uma radiculopatia degenerativa. Se eu for parar e olhar, ai, mas eu não tenho capacidade de ficar estudando, de ficar focando, de ficar... Gente, eu não vou conseguir ser ninguém. Mas a partir do momento que eu olho pra mim e falo assim, não, eu sou capaz, eu quero isso pra minha vida, porque sempre foi um sonho, sempre foi um projeto e eu consigo, eu vou me esforçar. Tem dias que eu durmo a noite toda, literalmente, acordo 9 horas da manhã, não vou mentir, ontem foi um dia típico. Eu acordei 9 horas da manhã que até eu olhei e falei assim, que isso, gente, acordei às 9, não tô acreditando. Mas tem dias como essa noite que eu não dormi basicamente nada. E aí eu ainda fiquei enrolando na cama de 5 a 6 da manhã. Aí eu peguei e falei assim, não adianta eu ficar enrolando na cama porque eu não vou conseguir voltar a dormir. Eu só cochilei, gente, tive sonho a noite inteira, só cochilei. Tô tão cansada, aliás, mais cansada do que ontem. Mas se eu for parar e olhar assim, pelo lado sabotador, pelo lado do impostor, eu vou virar pra mim, pra que você vai gravar vídeo? Pra que você vai fazer planejamento? Desmarca suas reuniões, vai descansar, fica o dia inteiro na cama. Não é mais fácil? Muito mais fácil, gente. Mas eu peguei e falei assim, não, peraí, eu vou levantar, tá dando 6 horas, vou tomar meu cafezinho da manhã, vou ver o que eu vou gravar hoje, vou começar minha rotina. Pode ser que depois do almoço eu queira dormir? Pode.
Isso é ruim? Não, eu não dormi à noite, gente. Mas eu não posso deixar de fazer as minhas coisas por eu achar, eu não vou dar conta porque eu tô cansada. Não, eu tenho que pelo menos tentar. Se eu me entregar à autossabotagem, se eu me entregar à crença de sabotador que tenta entrar na minha vida para querer falar que eu não sou capaz porque eu tenho fibromialgia, para querer falar que eu não sou capaz porque eu sinto dores, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. E, gente, por incrível que pareça, às vezes vocês olham pra mim e falam assim, Dani, você não tem fibromialgia não, porque as pessoas não acreditam mesmo. Eu ando na rua de bengala, eu tenho falhas de memória, às vezes dá um branco assim, por isso que às vezes eu fico meio boiando assim na hora do vídeo. E mesmo assim, eu tenho esse perfil, que eu falo da psicanálise, que eu falo das terapias quânticas, é algo que eu trabalho, que eu amo. Gente, eu faço um curso de mentoria, eu faço terapia da alma, tem um curso que eu comprei, eu preciso começar ele, que é conhecimentos relacionados a... Ai, gente, agora deu um bug. Não, que eu lembro, eu falo. Aí eu faço um outro curso, que é uma mentoria também, do Grupo Minerva. Aí eu tenho 4 cursos que eu me candidatei. 3. Um de gestão financeira, um de precificação de produtos, porque eu montei um sex shop para mim online, e um de organização pessoal. E aí o que acontece? A minha mente, ela brilha em mil graus. Porque cada curso, cada livro que eu pego para ler, aí me vem lá ideias de empreendedorismo. Aí o que acontece? Um curso que eu faço, me vem 1000 ideias de investimento. Então é um negócio meio louco. Aí como que eu vou me auto-sabotar? Eu não posso, porque eu tenho uma mente brilhante. Sabe? Deus me permitiu ter uma mente brilhante. Então se eu deixar a síndrome do impostor chegar e encostar em mim, simplesmente eu vou pegar e vou paralisar, não vou fazer mais nada na minha vida. Porque eu vou falar assim, eu não sou capaz, eu tenho fibromialgia. Aí vai vir uma outra síndrome, a síndrome de vítima. Gente, nós não nascemos para ser vítima. Nós nascemos para expandir, tá? Então assim, raramente vocês vão me ver citar o nome de um escritor, de um autor, a menos que eu tenha uma colinha aqui, porque realmente me dá esses bugs na cabeça. E aí, é muito complicado isso. E... agora me fugiu a palavra de novo. Mas vamos voltar ao contexto. O que nós podemos fazer dentro da terapia? Além de aprendermos que não somos perfeitos e que estamos aqui para evoluir e aprender, a terapia também nos desarma contra todas essas cobranças internas que nós temos com nós mesmos, porque essas cobranças são totalmente cruéis. E aí você começa a entender que essas correntes, elas não precisam estar ali presas a você. Você pode se libertar delas, seja emocionalmente, seja espiritualmente, energeticamente ou nesse combo todo, porque muitas das vezes é um combo, tá, gente? Porque às vezes essas crenças vêm de vidas passadas também, é um assunto para outro vídeo. E aí, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos aceitar de fato as nossas qualidades, a nossa história de vida e reconhecer o nosso valor. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos entender que nós não precisamos provar para o outro nada. Mas nós precisamos caminhar os nossos passos e crescer abundantemente e chegar no nosso objetivo. E como que nós vamos fazer isso? Com um planejamento. Então, o primeiro passo é planejar. Se você não planejar, você não vai chegar lá. E se necessário for, tenha sim um caderno de rascunho, tenha uma agenda. A agenda eu acho ela primordial, gente. E tenha planos, quadros, o que for necessário. Cada um tem uma forma de se identificar. Por exemplo, tem gente que usa aquele programa Notion no computador. Ótimo. Gente, eu não consegui me adaptar com aquilo. Eu prefiro uma agendinha de papel, muito linda, maravilhosa. Mas eu uso no celular
um aplicativo que ele me manda os lembretes de tudo que eu preciso fazer. É tipo uma agenda também. Então eu viro pra ele e falo assim, ele chama Toque. Toque. Agende pra mim, vamos supor, uma consulta médica. Eu tenho uma consulta dia tal, tal, no local tal, tantas horas. Me lembrar um dia antes e uma hora antes. Aí pra vocês terem ideia, gente, pra mim não me perder, ou seja, 24 horas antes, não, aliás, 25 horas antes do evento, eu recebo uma notificação. Ou seja, então eu já sei que naquele dia seguinte eu tenho aquele compromisso, seja uma consulta, uma reunião, seja o que for. E no dia, uma hora antes, eu recebo essa notificação. Quando é uma questão que eu tenho que me deslocar para mais longe, então eu coloco para que essa notificação do dia seja de acordo com o tempo que eu vou precisar para me arrumar e me deslocar se for necessário, entendeu? Então, assim, é um planejamento que para mim faz sentido. Eu tenho um plannerzinho que fica na porta da geladeira, onde tem os compromissos que são fixos. E quando tem algo, vamos supor assim, uma reunião para daqui sobre um assunto X, para daqui tanto tempo, algo que é, né, mais sério, tá ali. E as coisas do cotidiano vêm para a agenda física. Porém, eu tô montando agora um kit, né, de planejamento, onde isso vai ficar mais fácil para mim e onde eu vou conseguir incluir as minhas metas semanais, mensais, trimestrais, anuais, uma coisa muito bacana. Mas é algo que para mim faz sentido. Para algumas pessoas isso não faz sentido, porque tem pessoas que têm uma mente assim, sensacional para guardar informações. Eu tenho uma mente sensacional para criar informações. Isso às vezes é meio complexo, sabe? E aí junta a questão da espiritualidade, a espiritualidade vai ensinando a gente as coisas, às vezes tem umas palavras meio difíceis, você fala, olha gente, eu falei essa palavra, o que significa? Aí você vai pesquisar, é uma coisa diferente, mas é o meu contexto. O seu contexto pode ser diferente, entende? Vai do contexto de cada pessoa. Então, se esse vídeo faz sentido para você, não deixe de curtir, compartilhar, de seguir o nosso canal, a nossa página. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E também os nossos vídeos são postados lá no TikTok. Só que lá no TikTok eu acho que não dá pra ir o vídeo todo, porque alguns vídeos estão passando de 10 minutos, né, gente? Aí, né, a bonitinha aqui ultrapassa o tempo e não dá pra... Mas geralmente os nossos vídeos, parte deles vão pra lá. Então, vocês podem estar nos seguindo, vai estar toda aqui no YouTube, por exemplo, vão estar todas as nossas redes sociais. Não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem de alguma forma. E deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte, onde que o impostor da sua vida te cobra mais? É no trabalho, no amor, na família? Ou talvez até na saúde? Talvez você quer emagrecer e você acha que você não é capaz.